terapia. Calcinha terapia. Fala galera, eu sou a Laís Reis. Oi gente, eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para gravar mais um podcast para vocês. Hoje a gente tem uma convidada. E Conta aí quem você trouxe, Lê. Então, se eu contar, vai ser assim, né? Talvez um pouco enviesado, porque eu trouxe minha irmã. Entendeu? Eu trouxe minha irmã. Mas eu não trouxe como minha irmã. Então, eu vou deixar você se apresentar. Não, pô. Não, eu gente, vou assim, aquele momento daqueles projetos que a gente começa, daí a gente sai trazendo todos os amigos que a gente conhece. Todo mundo que a gente conhece que tem alguma coisa legal pra falar. Então, veja só, entendeu? Você passou no crivo, seja bem-vinda. A ideia é, você pode se apresentar, fique à vontade, conte aí pra gente. Eu já sei, mas conta aí pra todo mundo e pra Laís, inclusive, que não te conhece. Eu adoro aquele clichê, né, do tipo, quem é você na fila do pão. Mas pode ser o quem é você na noite também. Sim. Não, na noite é uma coisa perigosa. Verdade. Vamos na fila do pão. Melhor eu ficar na fila do pão. Então vai. Quem é você na fila do pão, Nath? Oi, gente. Meu nome é Natália, sou irmã da Lê. Eu sou mãe de uma menina de 4 anos. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Unicamp. Na minha graduação, eu sempre fui muito apaixonada pelo tema de educação, acompanhando a Lê no trajeto dela de maternidade, do parto humanizado. Eu sempre fui muito apaixonada por essa parte da maternidade e da educação ativa. E durante a minha graduação eu conheci a disciplina positiva. E eu me formei em disciplina positiva pelo Positive Discipline Association. E eu amei, sou apaixonada. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre disciplina positiva com vocês. Então esse é o tema da noite, né? Do dia, da noite. Esse é o nosso tema da vez. Isso aí, gente. Disciplina positiva que tá tão em alta, né? Eu acho que a gente precisa muito rever essa criação que a gente tem com as crianças hoje em dia, né? Principalmente nós que viemos de uma geração onde tudo se resolvia com uma palmada. Sim, um diálogo, né? Você sabe que uma vez eu levei... Mãe, eu amo você. Mais uma vez a minha mãe ficou muito irritada lá. Eu lembro que eu tava fazendo um drama, tal, não sei o quê. E minha mãe me bateu com uma sandália Azaleia. Eu fiquei uma semana com o braço escrito Azaleia, Azaleia, Azaleia. Azaleia patrocina a gente. Uma semana Azaleia, Azaleia. Eu era menina Azaleia na escola, gente. Tenso, hein? Bem tenso. Sim. E hoje a nossa geração vai tentando corrigir, né? A gente já tem aí um núcleo agora que discute. Isso ainda tá bem longe, eu acho que de ampliar para que Muito chegue longe. em vários lugares. É uma bolha de uma bolha. Sim. Mas a ideia é que a gente possa colocar na roda, na mesa, né? Nesse caso, e falar um pouquinho mais sobre criação, respeito, a individualidade. Quem é essa criança como sujeito e essa mãe? Porque aqui a gente adora voltar para esse assunto. Mas eu vou começar fazendo uma provocação, talvez nem tão cabível, gente, mas eu preciso fazer esse desabafo, porque preciso mesmo. Eu odeio esse título. Disciplina positiva, pra mim é um negócio que sou assim, tipo, não. E aí eu queria só que você contasse um pouquinho, conta pra gente quando você gostou do tema, se aprofundou um pouco mais. Esse título horrível, faz aí o merchan, o marketing, não sei, mas conta um pouquinho do significado desse título. Claro. Eu também não gosto desse título. Eu queria deixar claro. Tipo. Não só o título, como a capa do livro que eu trouxe Também aqui. não. Extremamente romantizado. Eu acho bem ruim, bem feia. Assim. Gente, eu não sei se dá pra ver na câmera. Eu espero que vocês consigam ver, assim, porque de fato eu tenho muitas críticas em relação a essa capa de livro. Embora o conteúdo seja bem positivo. Mas é uma maternidade... Eu fiquei com isso também. É uma maternidade elitista, né? E romantizada. Parece uma propaganda de margarina. De margarina, né? A mãe branca com a criança branca, loira. Sorrindo, sem dificuldades. Sim, claro. Vem de uma maternidade compulsória, inclusive, né? Mas assim, eu acho que o título ele tem a ver também com a própria venda mesmo, o marketing que faz parte. Quem criou a disciplina positiva foi a Jenny Nelson. E quando a gente entende um pouco mais da Jenny Nelson, a gente vê que ela tem um currículo incrível. Ela é doutora em educação, PhD, ela tem 7 filhos, 22 netos.
E provavelmente Tanto de tem uma netos. equipe de marketing que escolheu essa capa pra ela. Ela até fala em algum livro, na verdade, eu não sei, na verdade, se foi algum livro que eu li dela ou um vídeo que eu assisti, que ela fala que quando eles mudaram, uma época que eles mudaram o título, caiu muito a venda. Porque, na verdade, faz tempo que ela tá nessa área, né, da educação e falando sobre isso, respeito à criança e essa relação mesmo, os pais, crianças, educadores, crianças. Mas, na verdade, esse título Disciplina Positiva, quando vem no disciplina, ele chama atenção. Para quem Entendi. tá nesse ambiente da educação. Sim. Então, é um título que chama atenção. Eu acho que tá mais associado... Eu não sei, eu penso assim que até dentro, né, da minha visão como mãe, né? A gente vê muito hoje aquela dificuldade na educação dos filhos, que principalmente os avós vêm com aquela história do na minha época não era assim, na minha época tinha disciplina, Exato, na esse minha termo, época né? as crianças Esse termo. obedeciam, não sei o quê, né? Tinham medo. Tinham Claro. medo. Então, quando eles veem esse tipo de criação que a gente tem oferecido para as crianças, né, sem a palmada, né, um tipo de criação que a gente conversa, que tem um apego e tudo mais, eu acho que de certa forma a gente acaba buscando, né, uma disciplina positiva. É mais ou menos o que eles estão falando que eu tenho que fazer com o que eu acredito, Exato, né? Sim, daí vem essa exatamente. busca. Claro que ela parece- fala o porquê ela escolheu, ela fala que disciplina, na origem da palavra latim, significa discípulo, de ensinamento, enfim. Mas assim, eu acho que está muito relacionado a isso, ela chama atenção. E a gente não pode tirar ela do contexto dela. Ela é uma norte-americana, e quando a gente olha para... Né, isso daqui não é brasileiro, então a gente tem que se adaptar ao nosso contexto, mas tem que olhar também que lá nos Estados Unidos existe uma coisa muito grande com esse educação de disciplina, rigidez. Então, assim, quem quer procurar um pouquinho diferente já vai ver esse título, sabe? Não vai se assustar tanto. Sim. E daí vai com um pouco mais de abertura. Sim. Mas o que você falou, eu vou complementar uma coisinha, assim, vou contar uma coisa que a Jenny Nelson fala, que foi uma das coisas que eu me apaixonei por ela, e que talvez conquiste você pelo seu preconceito com o título. Sim. Mas ela começa o livro básico, que esse é o básico, disciplina positiva básico, assim, em geral, falando que as gerações passadas, elas têm essa mania de falar, na minha época não era assim, as crianças respeitavam os pais, as crianças eram disciplinadas, né? Respeitavam com esse significado de obediência, né? Como a gente sabe. E ela fala, mas o mundo mudou. Né? As mulheres respeitavam os homens. Sim, os homens sim. respeitavam os patrões. Sabe? Tá tudo mudando. Por que as crianças não iam mudar? Sim. Ela olha isso como uma coisa... As crianças fazem parte da sociedade. As mulheres... exato. Ao invés Elas da gente são ver agentes. esses seres à parte, né, da Exato. sociedade. Ou invisibilizados, né, pela Exato. sociedade. Sim. Sabe? Então, tipo assim, Interessante. Tá. ela fala isso. Existe uma hierarquia, né? Ela Mais dá esse posta. exemplo né? Do casamento. A esposa tinha assim, obediência ao marido. Então, as crianças estão observando essas mudanças na sociedade. Tá. Então, faz parte essa desobediência Eu também. não sei, gente, eu tenho observado, né? Eu tenho uma filha de 6 e uma de 8. Sim. E eu tenho observado as crianças tão questionadoras que eu olho algumas vezes e eu falo, gente, eu não sei se é uma relação melhor que nós construímos e por isso elas se questionam, ou se realmente é essa mudança social, porque eu falo, gente, tudo bem que eu argumentava muito, mas não nessa idade. Na idade eu não era tão questionadora, eu não era tão, né... Eu não levantava tantos argumentos como eu vejo elas fazendo sim. hoje, né? E é assustador. Sim, é assustador pra gente, mas isso é um ponto muito positivo. Sim. E eu acho que é um pouco dos dois do que você falou. Faz parte da sua relação com as suas filhas, porque tem abertura, então por isso elas questionam. E também faz parte da sociedade e do que elas estão... O repertório que elas estão tendo, as referências que elas estão tendo, elas estão tendo a possibilidade de questionar mais do que a gente. Sim. Estão tendo mais acesso à informação, a trocas. Então eu acho isso muito positivo. E claro, é assustador pra gente, porque a gente não teve esse espaço de Sim. questionar, né? Então pra gente era assim, isso e isso. Não, eu tenho sou uma pai, preocupação eu assim, sou que mãe. a gente como mãe tá sempre naquela coisa, o filho não tem manual, Sim. e a gente vai tentando fazer o melhor possível ali Claro, naquele caminho. claro. Né?
Então tem sempre aquela coisa assim, nossa, que legal, tá perguntando isso, tá perguntando aquilo, eu tô explicando, eu paro, eu ensino, eu falo, eu não sei o quê. E daqui a pouco fala, nossa, parece que eu sou tão pra frentex, será que tá certo isso? Será que isso vai ser um problema depois? Ai, meu Deus. E daí começa, né? Aquela coisa, o que eu tô fazendo? É muito difícil, né? É. A gente nunca sabe se é o caminho certo, você vai tateando. Sim. É. Aí eu queria saber, entrando, eu fiz a crítica da capa do livro e do título, e aí você trouxe, acho que contextualizando de fato, isso fica mais bem colocado. Mas eu queria saber um pouco mais, assim, quando você chegou, o que você viu sobre disciplina positiva, o que é isso? Não sei se dá pra você explicar o que é a disciplina positiva, então. Claro. Porque a gente fala, então, a teoria do apego, e aí a gente pode ir Sim. listando, né? Tem Hoje um monte tem de a coisa. criação com apego, É. tem criação neurocompatível. Tem um monte de coisa. Tem muitas coisas. Fala um pouquinho sobre a disciplina positiva. Essa teoria, então, que aparentemente foi desenvolvida pela Jane Nelson, certo? Sim. Tá, então vai, o microfone é teu. A disciplina positiva, ela é uma abordagem educativa e ela foi criada pela Jane Nelson, que é uma doutora em educação, terapeuta de crianças e famílias há muito tempo, e ela já é uma senhora hoje em dia. Ela tem um grande repertório de vivências profissionais, né? Ela é mãe de 7 filhos e avó de 22 netos, e agora ela já tá com os bisnetos, agora eu perdi a conta de quantos bisnetos. Mas eu Uau. adoro contar isso, o currículo dela, porque ela foi, sabe, estudando, doutora em educação e tal, levando o bebê pra mamar durante as aulas, que ela conta, sabe? E daí, quando ele parava de mamar, era o marido que ficava fora da sala de aula pra ela fazer a aula, o marido ficava esperando e, tipo, super longe da casa dela, e ela conta tudo isso no livro. Eu acho isso incrível, Isso sabe? é realmente Faz incrível. parte Sim. disso, sabe? Por isso que é tão E uma incrível. resistência materna, né? Do tipo, a mãe que vai lá e Uma vai resistência estudar. materna com uma parceria real. Parceria real, uma parceria participação real, paterna, gente, assim, real. uma limitação para a Maravilhoso. criança do tipo, tem essa disponibilidade do tipo, eu vou te Mamar. dar o que você tá precisando e você não vai me ter o tempo todo. E Sim, isso tem é. tudo a ver com a disciplina positiva, sabe? E foi o que mais me chamou a atenção, o que mais fez eu me apaixonar. Eu sou apaixonada mesmo, eu me empolgo muito falando disso. Porque quando eu estava interessada em educação e eu comecei a me aproximar desses temas, né? Fazer algumas disciplinas, até inclusive eu fiz algumas disciplinas da educação lá da Unicamp, né? Da pedagogia. E participei de grupos de gestante, de pós-parto, de educação ativa, criação com apego. Eu ia atrás desses gurus da educação de hoje em dia, os famosos, né? Assim, Paizinho Vírgula, e eu seguia, e eu ia atrás. Lia livros, mas tinha alguma coisa que me incomodava ali. Me incomodava que tem a educação tradicional, ela tem essa pegada violenta de desconsiderar a criança, desconsiderar a agência da criança, a voz da criança. Então, eu sou a mãe, eu mando, quem tem razão sou eu que mando e você obedece. Essa é a educação que a gente mais vê, né, tradicional. Quem quer fazer um pouco diferente, às vezes vai no 80, assim, 8 ou 80, sabe? E daí, eu sinto que essa... Não é bem a criação com apego que eu tô criticando, mas eu me vi em muitos ambientes que as pessoas, elas focavam na criança e daí não tinha limites. Excessivamente. Essa Exato. criança virava o alecrim dourado. E daí eu fui me aproximando da disciplina positiva e a Jane Nelson fala muito disso, sobre como tem esse olhar da educação, esse olhar para a criança respeitoso, um respeito mútuo, você valorizar a autonomia da criança, sabe? Você valorizar a voz da criança, ela participa das decisões, ela participa do querer também, assim, você valoriza o desejo, os sentimentos da criança. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que ela quer, entendeu? Então, tipo, ela quer, você ouve. E não tem mais essa relação, tipo, eu mando, você obedece. Essa criança é um ser inteiro e completo separado de você. Mas aí, por ela ser um ser inteiro e completo separado de você, você também é um ser inteiro completo separado dela também. E vocês têm uma relação. E eu acho que isso faz parte de uma relação saudável. Sim. Que é isso, é o limite de falar, tá,
É bem aquele exemplo da Jenny Nelson, amamentando durante a aula e agora o bebê vai lá com o pai e ela vai continuar a aula. Porque faz parte da relação. Sim, sim, eu sou uma mãe, mas eu continuo tendo os meus anseios, os meus desejos. Exato. Eu continuo sendo um ser único e individual. Exato. Né? Eu acho que você fez esse comentário e ao longo da minha trajetória enquanto mãe, eu vi bastante disso e acho que inclusive eu vivi isso por bastante tempo, em que a criança ela passa a ser o centro, tipo, eu brinquei como alecrim dourado, mas o reizinho, whatever, chame como quiser. Em que os meus desejos eles são secundários aos da criança. Então, Sim. o que você quer, o que você precisa, os seus desejos estão acima dos meus. E isso é uma receita muito catastrófica, né? Porque a gente não pode viver a nossa vida pautada no desejo dos nossos filhos. Inclusive, eu acho muito cruel com eles. Porque a gente coloca eles no centro do universo da nossa vida. E fala, então, tá aqui, você é o meu projeto de vida, você não é. E quando eles descobrem, porque tudo bem, às vezes tem aquela mãe que abdica de tudo pra criar aquela criança. Sim. Mas é catastrófico quando ela cresce e descobre que ela não é o centro do universo. Que ela A coexiste criança, com outras tantas pessoas. Mas exatamente. E que essas pessoas vão ignorar ela por completo. Exatamente. Entendeu? Que é uma bom, relação. porque ela não vai ser... Que bom, né? Aí, pelo menos, se ela tiver essa possibilidade de ser libertada, assim, né? Liberta desse Então, movimento. mas às vezes isso dá muito errado, Sim, cara. sim. Porque daí chega numa fase ruim aquilo. Como assim eu não sou o centro do universo? E daí, principalmente se é na adolescência, né? Vira aquela história da minha vida é uma bosta. Porque minha mãe me ensinou uma coisa todo esse tempo e agora eu saí aqui pra fora, eu vim ver esse mundo e Ou descobri que não não consegue é. se relacionar, né? Tem uma Uhum. dificuldade grande em se relacionar. É que quando a criança ela cresce nesse ambiente que ela pode decidir muitas coisas, e não é tudo, mas muitas coisas sem limite, isso também atrapalha a própria autonomia dela. Sim. Porque ela tem o direito de ter uma educação que olhe e fale, você consegue resolver seus problemas. Desde o começo. Eu acho que para a disciplina positiva isso é muito importante. É você olhar para a autonomia da criança, e a autonomia não é só, tipo, pôr a roupa sozinha. Apesar de ser também. Mas é também, você tá com alguma questão, você tá com algum problema, você consegue. Eu tô aqui para te apoiar, mas eu não vou resolver seus problemas. Sabe? Se ela conseguir, claro. Esse é o papel também nosso como adultos perto. Como educador. Exato, como educadores, da gente ver isso ela é capaz de resolver? Então deixa. Ela vai cair, ela vai errar. Eu tô aqui para acolher, mas isso faz parte da autonomia. Porque se ela tá nesse ambiente que ela não tem limite, ela vai bater muita cara no chão mais velho, né? Igual você Sim. Ela não vai conseguir fazer as coisas. É E é muito isso importante, mesmo. é uma inteligência emocional mesmo, sabe? De lidar com as frustrações. E a gente vai falar assim, Você sabe, eu falo muito para as minhas filhas hoje que numa era em que a gente precisa tanto de informação e tudo tão rápido e a gente consome informação numa velocidade muito grande, que é muito comum eu escutar, principalmente da mais velha, a frase do eu estou muito entediada. Quando você tira alguma coisa, sabe? Não vai usar isso aqui que já deu, chega. Eu estou muito entediada. E convencer ela, né, que eu olho e falo, o ócio é o pai da criatividade. Você precisa do ócio. Sim. Né? Você não tem que estar fazendo tudo o tempo todo. A gente tem vivido numa sociedade que, além de todas as demandas, ainda tem aquela comparação com a mãe cruel, né? Que nasce o filho, daí eu falo assim para as mães, não, vocês estão achando que o problema está em amamentar ou não? Deixa o seu filho entrar na escola, que você vai ver que a escola de todo mundo é melhor que a escola do seu filho. Daí você vem falar para mim, eu coloquei numa bilíngue. Meu filho já fala 4 idiomas. Não, mas o meu filho tá fazendo não sei o quê. Não, mas o meu filho já tá indo fazer intercâmbio, né? Tudo parece que vem nessa velocidade. Não acaba, né? Não acaba. E daí a Isso não gente tem começa fim. o quê? As crianças vão para a escola em período integral, elas saem da escola, tem um período curto de tempo ali para estar no seio familiar, né? No final de semana ela tem Kumon, ela tem judô, ela tem não sei o quê, tem que fazer inglês, tem que fazer natação, tem mais 1 zilhão de tarefas que não acabam nunca. Essa criança não tem um momento de ócio, né? E eu me questiono, inclusive, até queria escutar a sua opinião, até onde essa criança consegue se desenvolver, até mesmo essa parte, essas questões do o que ela consegue resolver das próprias demandas, né? Porque ela não tem tempo para racionalizar o que ela tem de demanda. Ela está sempre envolta aquelas atividades, obrigações, né?
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando que ela tem tempo para pensar que ela tem um problema X e que ela tem que resolver? Eu não tenho a resposta para isso, porque eu acho que depende da criança, depende da família, depende do contexto social, depende da classe social, muitas coisas, tem muitas variáveis aí, mas eu concordo muito e a disciplina positiva fala isso, assim, a Jenny Nelson, sobre valorizar o ócio da criança, esse tempo ócio mesmo, sem fazer nada, porque para a criança aprender a lidar com o tédio, aprender a olhar para si, para suas necessidades, para as necessidades corporais e emocionais, e aprender a lidar com as suas próprias frustrações. Eu acho que, de fato, a gente está vivendo um tempo que a gente acha que a gente tem que sempre estar ocupando as crianças. Sim. Não só em aulas, mas quando elas estão ociosas, elas estão entediadas, a gente já coloca um celular, uma tela, né? Parece que a gente tem esse papel de sempre ocupar as crianças com alguma coisa, dar uma tarefa. Sim, assim. Eu queria fazer um comentário a respeito disso. Eu acho que tem um tanto de uma angústia nossa adulta, claro, né? porque a gente não sabe lidar com o tédio. É isso que eu ia falar. Não é que a gente não aprendeu. Não é que a gente está querendo fazer algo pelas crianças. Não. A gente quer menos trabalho e demanda delas. Então, quando a gente ocupa também essas crianças loucamente, a diferença da criança, vou usar o seu exemplo, tá? Aquela que fala, mãe, estou entediada. Então, alguma coisa você também está manejando ali, ou tá aqui, tem alguma coisa para você fazer, daqui a pouco tem outra coisa para você fazer, e agora tá aqui a tela, você vai descobrir um mundo se você continuar clicando e passando o dedinho nesse negócio. Vamos passar para outra tela, vamos passar para outra coisa. Então, no fim das contas, gente, grande parte disso, eu falaria, e aí vou me incluir, né, nessa, não vou ficar de fora, mas um tanto de uma angústia minha, às vezes, da demanda da criança, de eu olhar e falar assim, eu só queria conseguir resolver essa demanda porque eu não quero lidar com isso. Eu estou cansada, exausta. Lixe aí, né? A mãe tá cansada. A mãe tá cansada, exausta, gente. cara. Eu quero fazer outra coisa, tô com vontade de fazer outra coisa, eu também estou entediada. E lidar com o seu tédio e o meu, não dá. Então, pega aqui e vai fazer o que você quer. O que é totalmente na contramão, né, do que acho que você estava trazendo, inclusive essa parte do limite. Porque isso é a gente não dar limite para a criança. Mas não é só não dar limite para a criança colocando ela no centro do universo, o alecrim dourado, o reizinho do pedaço. Sim. É a gente fazer uma outra coisa, que é, eu vou fingir que eu estou te dando alguma coisa como uma forma de atenção, quando na verdade o que eu não estou fazendo é colocar o limite que eu deveria colocar enquanto educadora, enquanto responsável parental. É permissividade por preguiça. Permissividade por preguiça, gente. Sim, já fiz, inclusive, tá? Sim, quem nunca? Já fiz. A gente brincou no começo do episódio, né? Vamos fazer aquele eu nunca da mãe, né? Quem nunca, né? Eu já fiz isso muitas vezes, mas sempre eu percebo por que eu tô fazendo isso. Mas aí que tá. O que eu gosto bastante daí é realmente... Por isso que não é olhar para a criança e falar assim, nossa, ela precisa ser perfeita, a educação dela precisa ser perfeita, a família é perfeita, não pode ter erros, senão vai dar alguma coisa errada. Não, é olhar para você, para a criança, para a relação, para o contexto, para a família, onde vocês moram, o que vocês precisam, a demanda de vocês, as necessidades de cada indivíduo ali da família e que se relaciona ali. E daí construir soluções juntos, entende? Então, por isso que eu falo que não tem uma resposta, uma solução simples e fácil. E ela fala isso. Disciplina positiva não é sobre isso. Sobre uma pílula mágica. Uma receita que prontinha. É uma receita, uma resolução. Não, porque também a gente olha para as nossas angústias. E tenta analisar mesmo. O que eu preciso aqui? Qual que é o... Sabe, o que eu posso fazer? Qual que é a solução que a gente pode construir junto para... Se está incomodando, se está fazendo mal, se você está se incomodando com a sua decisão, o que a gente pode fazer? Eu sempre falo que, assim, as gerações passadas nem sempre estão tão erradas. A gente precisa filtrar, porque afinal de contas você olha e fala assim, gente, eu dei certo. Você não deu certo? Você também não deu certo. Lá com as nossas questões, fazendo as nossas terapias e tal. Eu acho que deu certo. Né? Mas eu acho que entra muito daquilo que você falou também, né? Sobre as pessoas serem 8 ou 80. Sim. Eu não vou aproveitar nada do que eu tive, eu vou fazer tudo diferente e ignorar que ali muitas coisas deram certo, né?
Então, assim, hoje a gente fala dessa permissividade com a criança. Dá uma tela, liga a televisão, você abdica, né, de assistir um filme, de ver alguma coisa que você queria ver, algum conteúdo, porque se eu deixar a tela livre para minha criança, eu consigo terminar outras funções em paz. E eu me lembro que quando eu era criança tinha uma televisão na minha casa. E tinha os horários que passavam os desenhos. Se não fosse naquele horário, não tinha mais desenho na televisão. E existiam alguns desenhos que eu gostava de ver que passavam na hora, tipo, do jornal noturno, né? E o meu pai chegava e aquele era o horário dele assistir o jornal. Então não importava o quanto eu quisesse ver aquele desenho. Aquele era o momento que ele precisava ver as notícias do dia. E aquele momento a televisão era dele, entendeu? Então ele ia sentar ali, ele ia ligar a televisão e ele ia assistir o jornal. A hora que acabasse o jornal eu poderia usar a televisão novamente, né? E é justamente isso, essa questão de ter limites, de se olhar como um ser individual, né? Então assim, olha, você pode usar, pode ver, pode brincar, mas na hora do jornal é a minha vez. Sim. Eu preciso ver este conteúdo. Igual acabavam, tinha um intervalinho ali, depois minha mãe queria ver a novela das 9, e aquele horário a televisão era da minha mãe. Então acabou, não tinha mais. Agora é a hora de eu me arrumar para ir dormir, porque agora não tem mais TV, tá no meu horário. Sim. Então a gente tinha sim essa questão de ter um limite ali, do que até onde vai você, aonde eu entro nessa história. E nesse intervalo você vai ter que ver o que você quer fazer com o seu tempo que você tem aí disponível. Eu acho que é um ótimo exemplo. Talvez o que faziam antes, assim, que era assim, eu decido, você obedece. E que o que a gente pode construir diferente é realmente esse diálogo, dependendo da idade da criança, de solucionar um problema juntos mesmo. Mas isso é um ótimo exemplo de limites, e que a criança não precisa ter tudo ao dispor dela. Ela não precisa ter a TV o tempo todo, e ela também não precisa se autorregular, né? Isso é muito cruel com a criança. Com o adolescente também, né? A gente colocar essa autorregulação em cima deles. Então, assim, olha, você vai assistir, mas já deu. Como que você não percebeu que já era pra você ter feito outra coisa? Super. A gente joga pra eles, e aí... Eu acho coisa assim, né? Que atira a primeira pedra, o primeiro adulto aqui que nunca passou uma madrugada inteira maratonando uma série, sabendo que amanhã ia acordar um caco. Olha, a Jenny Nelson fala muito sobre isso. Sobre a gente cobra das crianças uma maturidade emocional, um comportamento maduro, sabe? Não é pra gritar, não pode chorar, que coisa feia fazer isso. E a gente mesmo se comporta, sabe, de uma maneira muito infantil, entre aspas, entende? Você sabe que eu tenho reparado muito nisso, né? Que as crianças nossas não têm tido tempo de serem crianças, né? Porque estão tão imersas em tanto conteúdo, tanta coisa que tem que fazer, uma preocupação ferrenha com o futuro delas. Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar para não sei o quê. Então sempre essa cobrança em cima, ela não tem tempo de ser criança, e além do que a sociedade cobra delas um comportamento como se fosse um mini adulto, né? Então, às vezes, você vê aquela criança que... Quantas vezes eu, como mãe, não fui julgada por algum comportamento das minhas filhas, que ainda assim eu acho que são ótimas, né? E fui julgada por algum comportamento que as pessoas, principalmente da família, julgavam inaceitável, aquele comportamento. Sim, sempre tem. E muitas vezes eu olhava e falava, mas gente, é uma criança, você fez as contas de quantos anos essa criança tem? Eu vejo você como adulto com muitos problemas, fazendo terapia com muitas questões. Sim, mas os adultos podem, a gente é bem permissivo entre a gente, né? A gente pode causar... vou fazer um parênteses bem nada a ver, mas a gente tava chegando hoje aqui, né, pra gravar o podcast, e tava tendo uma briga ali na frente de 2 homens adultos que eles estavam causando bastante. Eu passei e falei, 2 homens, eles que se entendam, coisa de trabalho, mas assim, um comportamento extremamente infantil. O tanto... assim, aspas, né? O tanto que eu tava ouvindo deles, o recorte pequeno do que eu ouvi, mas parecia muito 2 crianças brigando. Tipo, você pegou a minha bola, devolve a minha bola. E o outro falando, não é minha, não, eu não a gente quero. cobra muito das crianças um comportamento que muitas vezes a gente não consegue entregar, o mesmo comportamento. Sim, a gente não consegue. A gente quer que elas sejam um equilíbrio emocional, inteligência, desenvolvimento. Que eu acho que no fim das contas a sociedade só não quer ter trabalho, gente. No fim, no todo, os adultos eles até podem causar mesmo, mas as crianças não.
eu vejo assim, muitas pessoas da nossa geração frustradas com o que é a maternidade, né? A maternidade, a parentalidade, na verdade, não a maternidade, a parentalidade. E se pegam frustradas com a quantidade de deveres e obrigações que aquilo traz, né? De uma forma infantil, tem uma reação ruim em relação àquilo e querem, de certa forma, silenciar aquela criança, porque aquilo ali é muito difícil. É muito difícil. Não era bem o que eu estava esperando. Exato. Desculpa, É que- gente, eu vou fazer um julgamento, bem assim, um julgamento mesmo, mas eu fico pensando como é. Eu sei de toda a questão que a gente vem de uma maternidade compulsória bizarra e romantizada, como sendo essa maior conquista da vida de um ser humano, né? Especialmente a maternidade, a paternidade não, então Sim. não é a parte parental. Nessa parte eu vou fazer o recorte. Mas o que você pensa quando você vai criar um ser humano? Tipo, é um ser humano inteirinho. Bom, existem muitas referências aí no marketing, filmes, narrativas que a maternidade é uma alegria, a melhor coisa da vida da mulher, que preenche. acaba construindo essa Gente, imagem de você sabe que que não é ontem- difícil. Eu fui pegar minha filha na escola e a mais velha sai às 6. Então, gente, quanta coisa eu não tinha feito até às 6, na hora que eu peguei ela na escola. E a gente veio conversando dentro do carro e eu tava explicando, ela tinha me feito uma pergunta sobre o que era racismo, né? Nossa, complexo, hein? E, putz, a gente entrou em racismo e, assim, é um trajeto de uns 20 minutos entre a escola e a nossa casa. E tava ela e a caçula dentro do carro e eu e a gente conversando, explicando o que era racismo e nisso a gente acabou entrando também na questão de preconceito de gênero, né? Por quê? Porque né, na infância tem muito aquela coisa dos meninos chegarem numa fase que eles falam, não, aqui, e a minha filha já ouviu isso na escola, não pode sentar nessa mesa que essa é a mesa dos meninos. E eu explicando pra ela, isso é um preconceito de gênero e você precisa falar isso pro seu amigo, que isso não tá certo, né? Mas por que eu tenho que falar isso pra ele? Você tem que falar porque provavelmente ele não tá tendo essa educação em casa. E por que ele não tem essa educação em casa? Eu falei, filha, Nossa. são 6 horas da tarde, eu tô cansada, eu dormi poucas horas essa noite por conta da demanda do meu trabalho e tudo mais, tudo que eu tinha que fazer, as tarefas, não sei o que lá. Dá trabalho explicar tudo isso pra você. Você tá vendo o trabalho que eu tô tendo? Era muito mais fácil eu falar pra você não sentar com os meninos, que eles são chatos. Falei, então tudo isso, educar uma criança é um trabalho constante, Sim. sem intervalos. Então assim, eu falei, poxa, olha só, a gente já discutiu sobre racismo, a gente discutiu sobre discriminação de gênero, eu cheguei inclusive a explicar para ela que nesse contexto do racismo, do preconceito, de tantas coisas, aquela frase, não sei de quem que é, porque eu sou péssima, eu nunca lembro os nomes certos, que ele fala, haviam 9 pessoas sentadas numa mesa e um nazista sentou. Então, haviam 10 nazistas sentados numa mesa. Por quê? Porque a partir do momento que você está ali em comunhão com uma outra pessoa que compartilha daquela ideia e aquilo não te incomoda, você compartilha da mesma ideia que ela. Né? Então, eu falo, aquela coisa de você precisa mudar o mundo, você tem que ter essa visão, você tem que compartilhar essa visão de mundo com seus amigos, não sei o que, lá. Tudo isso dá um puta trabalho, gente. Sim, dá. Então, assim, ou você para e conversa, ou a gente acaba entregando qualquer coisa e deixa pra lá. E essa é a parte difícil da educação, né? Que também entra um tanto, não sei, mas me parece um tanto da permissividade. Ah, sim, Quando deixa só- pra lá. deixa É pra a lá. permissividade ou são aqueles adultos mimados, sabe? Que eu estou muito cansado, porque eu fiz muitas coisas hoje, porque eu sou um adulto e eu não vou perder o meu tempo explicando Eu tudo isso, porque acho, eu tenho sim. direito. Eu acho que a Jenny Nelson fala exatamente quando eu tava falando que a gente cobra das crianças esse comportamento adulto, maduro, e a gente não entrega a mesma coisa. Que é isso, assim, a gente esquece muito facilmente quem é o adulto da relação. Que tem isso de você colocar limite, gentil e firme ao mesmo tempo, adoro isso, gentil e firme ao mesmo tempo. Respeito mútuo e cada indivíduo daquela família tem o direito de ter voz e né, participar das soluções, das questões da casa, das decisões. Mas, né, exatamente, tem adultos nessa relação. Isso é muito importante. E a gente facilmente vira uma criança perto das outras crianças que conseguem cutucar a nossa criança interior. É verdade.
Mas Então, assim, elas conseguem muito cedo, né? Elas aprendem elas muito rápido. aprendem. Especialmente Mas, nessa relação de intimidade, porque a gente Sim. sabe aonde pega pra outra pessoa. Sim, as crianças vão aprender isso, é natural, faz parte da sobrevivência delas, até é um desenvolvimento esperado, né? É a manipulação e aprender a lidar com os adultos ao redor. Isso é um ótimo sinal de que Uma elas inteligência estão social. Isso, obrigada. Uma inteligência emocional e social que faz parte da sobrevivência desse mundo, não é mesmo? Faz parte da autonomia, da construção da autonomia daquela pessoa. Mas a gente sempre tem que se lembrar que a gente é o adulto dessa relação, né? Então, assim, é isso quando vem assim, ai, sabe, eu só queria um pouco de paz e tal. E você pode, né, falar assim, não, agora eu não tenho cabeça para lidar com isso, depois eu respondo. Mas lembrar que quando a criança vem com essa demanda, é seu papel olhar se a demanda dela tá muito grande, emocional, se ela tá precisando de alguma coisa ali naquele momento, assim, e você é o adulto, sim. E separar, né, gente? O que são? Eu já ouvi aquelas questões do tipo, de onde vem o petróleo? Não Sim. tem essa resposta, filha. Depois a gente dá um Google nesse negócio. Sim, a gente né? tem que... E pra aquela coisa do o que é racismo? Não, opa, peraí, isso é super importante. A Sim, criança eu precisa preciso entender. conversar com você sobre isso. Você está me dando essa abertura e a gente tem que conversar sobre. E dentro dessa disciplina positiva, o que são esses limites entre o firme e gentil, né? Eu ia Que- falar isso também. Você tá aí falando pra gente, firme e gentil, firme e gentil. A gente, ai, meu Eu Deus! adoro isso. Ela fala dessa base da disciplina positiva. Ela fala sobre ser firme e gentil ao mesmo tempo. Que a gentileza seria como se fosse mesmo a firmeza representando a autoridade, os limites. E a gentileza representa essa parte do respeito mútuo e do diálogo. Então, é para você unir os dois. E ser firme e gentil ao mesmo tempo não ser permissivo. Não quer dizer que a criança pode demandar qualquer coisa que ela quiser e pode escolher o que ela quiser na hora que ela quiser, mas também não é essa relação de você manda e ela obedece e fim de papo, ela não tem a vez. Então, assim, é um exemplo bobo, tá? Tá vindo na minha cabeça, assim, que ela mesma fala no livro, assim. Então, um exemplo, numa refeição, você foi lá e fez a comida, né? E daí você ofereceu essa comida para uma criança pequena. E ela fala, ai, não gosto. Credo, sabe? Eu quero tal coisa. E daí você respira fundo e daí uma pessoa assim, uma pessoa autoritária poderia falar, né? Dessa educação tradicional, poderia falar assim, você tem que comer. Eu fiz isso daí, é isso que tem, você tem que comer, pronto, acabou. E você vai ser obrigado a comer, né? Isso acontecia muito, eu acho que ainda acontece, né? De você obrigar a criança a comer, enfim. E uma pessoa permissiva podia falar, então o que você quer? E daí a criança fala tal coisa. Não tem em casa, eu vou lá buscar. Bolo de chocolate, tá bom. Não, eu vou lá no mercado buscar. Você quer isso? Tá bom. Não, é melhor do que nada, né? Ela pode comer. Leite. A criança não come, então ela toma leite. Não, Péssimo. ela é melhor do que nada. Se ele quer isso, né? Enfim, seria esses os extremos. O gentil e firme ao mesmo tempo poderia ser algo como assim, tipo... Bom, é isso que tem. É isso que tem no almoço. Você não quer? Não. Então você vai esperar a próxima refeição. Se você tiver fome, tá aqui a sua comida. Eu vou guardar, vou tampar, tá aqui. Você pode vir aqui, pegar e comer essa comida. Mas é isso que tem até a próxima refeição. Algo assim. Entendi. Você entende, assim, a diferença? Sim, A criança pode levantar, pode falar, não vou comer agora, tudo bem. E você Você fala não assim, vai obrigar sinto e falar, vai muito. ficar sentada aqui até comer. Mas ela não vai escolher outra coisa. Isso é o que tem agora, nessa refeição. Dependendo da sua dinâmica, você fala assim, você pode realmente ir lá na cozinha e fazer outra coisa. Eu não vou fazer. Você pode ir lá e pegar uma banana, se você ficar... Daí isso daí é uma coisa que depende da pessoa que tá lá. Se você se incomoda, você pode pôr esse limite também. Não, é isso que tem até a próxima refeição. Aí na próxima refeição, enfim, você come. Daí se a criança vier, provavelmente ela vem com essas respostas emocionais. Tô com fome, não, você é uma péssima mãe. Dependendo da idade da criança, tá? Você fala assim, eu sinto muito. Você lembra? Eu falei que era isso que tinha. Ó, se você quiser, tem aqui, o almoço tá guardado. Eu guardei pra você, tá aqui. Se você quiser, se você tiver fome, pode comer. Senão, você espera até a próxima refeição. Esse é um exemplo de gentil e firme que ela dá, assim. Sempre é uma coisa pra trabalhar, assim, porque
Depende da pessoa mesmo, do quanto você acha que você está passando dos seus limites, sempre prestando atenção nos seus limites e no que a criança está precisando, assim, tentando equilibrar os dois. Então, se você vai ficar angustiada, se você falar pra criança, então vai lá e come uma banana e espera a próxima refeição, mas isso não vai te deixar tranquila porque a criança não comeu, porque isso tá muito difícil pra você, não adianta você fazer isso. Sim, e depende da idade da criança também, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui, pode ser vários exemplos. Você tem 2 filhas, uma é adolescente, 15 anos, formada. Sim. Se ela não quiser comer o almoço, você pode falar assim, não, eu não vou fazer. Não, vai lá e faz outra coisa pra você. Ela pode fazer, exato. Sim. E se ela comer uma banana? Eu acho Não, assim, depende muito da idade, entende? Sim, Agora, a eu minha não filha de importar. 5 anos, assim, de fato, na verdade, a minha filha, quando ela não quer comida e tal, eu falo, então você vai lá e pega uma banana. E às vezes ela fala assim, não, tá. Daí eu falo, é isso que tem, filha. Sinto muito. Mas às vezes ela vai lá e pega uma banana, descasca sozinha e come. E eu, pra mim, tá tudo bem, sabe? Daí é isso. É uma refeição, né? É um ponto. sim. Não é Assim, você... isso é pra mim. Tem... Sim. Você já me falou isso outras vezes, Nai, me corrija se eu estiver errada, mas eu não sei se é quando a gente está lidando com crianças pequenas, ou talvez isso valha para crianças maiores também. Quando a gente coloca, por exemplo, tá na hora de tomar banho. Sim. E aí tem aquele showzinho, sabe? A criança pequena, tipo, eu não vou tomar banho, eu não quero tomar banho. Quem nunca viveu isso? Quem nunca? E aí, quando você coloca para dar 2 opções possíveis para a criança e que sejam cabíveis. Então, assim, você pode comer primeiro e depois tomar banho, por exemplo, desculpa. Ou você pode tomar banho primeiro e depois comer. Você pode escolher esse pijama ou aquele e tomar banho e colocar. Ou você pode... Enfim, eu não sei se eu consegui explicar. Sim. Mas a ideia é de você fechar o campo de escolha e autonomia dessa criança dentro de um lugar controlado, assim, né? Sim. Porque, então, só finalizando, porque você não vai falar para uma criança pequena, sei lá, 3 anos, quando você quer tomar banho. Sim. Muito importante. É demais isso, né? Então, já que você fez essa pergunta, eu vou incluir isso. Que a disciplina positiva, como eu falei, é uma abordagem educativa, tem muita teoria, muito estudo e experiência, né, envolvida, mas uma das coisas também que diferencia assim, ela de outras abordagens educativas é que ela tem ferramentas práticas. Isso pode causar um estranhamento, assim, mas eu amo as ferramentas práticas, porque é um ótimo jeito de você começar a testar antes de você entender a teoria e ir testando essas coisinhas. São essas dicas práticas do dia a dia que fazem diferença, sabe? E uma das coisas é realmente isso, é você dar escolhas limitadas. O seu jeito de falar já muda tudo, né? Mas, geralmente, quando você dá escolhas limitadas e fala, você pode isso ou isso, você decide. Você pode comer isso ou isso, você decide. Isso já constrói um outro espaço para aquela criança responder. Quando você fala assim, O que você quer? É muito mais fácil, enfim, dá muito... Dispersar. Ou uma resposta emocional, enfim, outras coisas. Então, quando você... Ou você pergunta, né? Aquela... É uma básica, uma coisa muito básica. Qualquer mãe sabe disso, né? Mas quando você pergunta assim, vamos tomar banho? Alguma coisa assim? Não. Você não pergunta assim. Você fala, quando você quer tomar banho? Agora ou depois do lanche? Ó, um exemplo. Porque você deu 2 opções dentro daquilo lá e a criança vai escolher. Ela se sente autônoma, sabe? Pra decidir, pra participar. Eu que escolhi a hora que eu vou tomar banho. E ela, né? ela vai participar daquilo. Provavelmente tem uma chance, e claro, isso não é 100%, não são para todas as crianças, você vai testando, vai vendo que funciona. Mas assim, tem mais chance dela responder de uma forma positiva. Eu vou comer o lanche e depois eu vou tomar banho. Tá, sabe? Eu acho que já resolve mais, assim. Em relação à vestimenta, eu consigo visualizar isso muito bem. Tipo, é um dia frio, é uma criança pequena, você não pode falar, vai lá e se veste com o que você quiser. Então, você dá as opções. Olha, você quer colocar esse ou este, ou este. Dá 3 se você quiser, 4 se você quiser. Mas esse é o máximo. E deixa a criança, enfim, né, construir o trajeto dela ali dentro de umas opções existentes e cabíveis. Sim. E quando a criança cresce, né, também isso depende de quanto a gente tá bem com isso, mas conforme a criança cresce, você pode deixar ela decidir e sofrer as consequências por aquilo que se chama consequência natural. Tá, que daí por já exemplo, uma criança maior pode passar frio. Exato.
passar frio e você não resgatar, porque ela decidiu aquilo lá. Isso também parece... Ó, como essa parte do limite, às Ela vezes parece positiva, mas punitiva. Não, Essa parte é mais aí que difícil. tá. Não é punitiva. Se tem uma coisa que ela é totalmente contra, é punição. Mas é um negócio assim, ela escolheu. Tipo, se a criança, por exemplo, uma adolescente de 15 Sim, anos... já entende muito já bem. entende, Sim. Você fala, tá frio. Ela fala, não, eu quero com essa roupa. Eu vou de cropped, então vai. Daí você fala, tá bom, você escolhe. Daí ela vai e ela te liga e fala, mãe, traz uma blusa, eu tô com frio. Você fala, não, filha, você lembra, eu sinto muito. Você vai ter que achar uma solução aí. Se você quiser, eu te busco pra vir embora, ou você vê as possibilidades. Mas ela decidiu ir com aquela roupa. Porque a gente também fica Socorrendo, né? socorrendo, isso. Ela escolheu e você falou, tá frio. Isso, como eu falei, não é para uma criança de 5 anos. Né? Sim. Mas dependendo da idade, da maturidade da criança e tal, e o quanto você tá bem com isso, você pode deixar ela sofrer as consequências. Assim como, consequências naturais, chama isso, na disciplina positiva. Assim como, aqui, hora de comer. E daí a criança fala, por exemplo, né, numa viagem de carro mais longa, aqui, você tem que fazer xixi agora. A gente não vai parar para ir no banheiro na viagem. E ela no meio quer ir no banheiro porque ela não fez xixi ou não comeu, alguma coisa assim. Você fala assim, sinto muito. Isso é muito chato. Você tá lá disponível para ouvir e falar, nossa, isso é muito chato mesmo, dói, sinto muito. Só que agora você vai ter que esperar a gente chegar no banheiro. Sabe? Então é simplesmente isso. É um assim, tanto do que acontece na vida mesmo, né? A gente tem sim. consequências das nossas escolhas. Então, Sim. a criança ir se preparando para isso. E eu vi que você trouxe um baralhinho. Sim, então, são as estratégias práticas. E, eu gosto muito. Eu tenho esse baralho. A Ana é muito fã, aparentemente, da disciplina positiva. Eu acho muito legal. Mostra pra gente como que Bom, é. eu trouxe 2 livros. Esse é o livro básico, Tá. que é o Disciplina Positiva. Eu acho que foi o primeiro que ela escreveu. E esse que eu tenho, mas ela tem vários outros. Esse daqui é o Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, que é lindo, lindo, lindo. Porque ele é muito focado nas necessidades específicas dessa faixa etária e para algumas coisas, né, que a gente até conversou aqui, não funciona para essa faixa etária, obviamente. Essa faixa etária está muito... o foco é bastante na atenção e na interação e na distração. Né? Você não vai falar não para um bebê de 0 a 3 anos, Sim. você vai distrair ele. E daí eu acho muito bonito esse livro, eu gosto bastante. Esse olhar respeitoso para o bebê também, para a agência e para as necessidades dele. E daí eu também trouxe o baralhinho, que são as estratégias práticas. E, enfim, dá para você usar esse baralhinho de diversas formas, mas eu adoro dar uma olhada, assim, às vezes, pegar Mas uma ele cartinha. tem o quê? Então, são situações? Pega uma, usa um Vou exemplo. pegar. Por exemplo, sinais não verbais. Uma estratégia prática da disciplina positiva. Sim, você pode combinar com a sua criança, seu filho, fazer algum sinal para representar alguma coisa da comunicação de vocês, ao invés de você ficar falando. Quem nunca também? Eu já falei para você não deixar a toalha no chão. Eu já falei. Isso daí pega muito mal para a criança. Tem uma grande chance dela responder negativamente e virar uma disputa de poder entre você e ela. Então, às vezes, vocês mesmos criam um sinal, assim, sabe? Um sinal não verbal, pode ser qualquer coisa, e ela já sabe o que tem que fazer. Às vezes é o horário. Às vezes ela fala assim, um sinal de eu te amo mesmo, porque você pode fazer aleatoriamente e isso dá um... Você uma evita que a atenção. criança tenha uma resposta mais na reatividade. Tipo, Sim, a toalha tá no também. chão. A primeira reação que a gente tem é tipo, meu, essa toalha no chão de novo! novo! Vou lá, Ó, ou catar a toalha. ela fala Não, vou muito. pedir pra ela catar a toalha. Não, ela vai... O discurso do adulto não chega a nada, né? E tem muito mais chance da criança ficar reativa e vocês entrarem numa disputa de poder e não é bom Eu não pra vou ninguém. pegar a toalha, pega essa toalha, exato. não vou pegar a toalha. Te Sim. odeio! Você é uma péssima mãe, só pega essa toalha do chão, gente. Mas quando você quer chamar atenção para a criança é muito mais efetivo até. Isso ela fala, não é só da educação a longo prazo, tal.
mas é no dia a dia mais efetivo. Às vezes a gente fala, toalha. Aí você fala, eu já falei 1000 vezes pra você pegar a toalha. Você só fala, toalha. E às vezes a criança vai pegar, sabe? É melhor do que causar todo o estresse. Sim, faz sentido. Gente, porque olha, pensa um bichinho difícil. É a criança, né? Nós somos alecrim dourados. Nós somos super maduros. Sim. Com licença poética para errar, as crianças não têm. As crianças não, né? Gente, é muito impressionante, né? Às vezes em casa eu me sinto assistindo as coisas de fora, né? Às vezes eu vejo meu marido e as crianças naquele círculo discutindo sobre uma determinada situação e eu fico vendo e falando, caramba, elas estão fazendo igualzinho você reparou? Sim. E talvez seja isso que está te incomodando, né? Porque tende a ter um padrão de repetição ali, e a gente, né? a gente responde muito igual, né? A resposta do adulto pra criança fica muito pareado à idade, né? Uhum. Quem tá vendo de fora, quando a gente consegue dar um passinho pra trás e assistir, você fala, gente, são duas crianças da mesma idade discutindo aí por algum motivo. Exatamente. Muito bom. Eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que você quero queria contar? Conte. Uma historinha só, uma experiência. Conte uma historinha. E uma Conta pra ferramenta gente. prática da disciplina positiva. Que eu apliquei com a Laila. Eu tava ouvindo um podcast de Eu acho que você não tinha falado o nome dela. Ah, tinha? minha filha se chama Laila. Laila é a filha dela. Minha minha sobrinha, no filha. caso. Eu tava ouvindo um podcast da Jean Nelson e ela tava contando sobre uma ferramenta prática que basicamente é você parar, olhar pra criança no olho assim, né? Então, tudo também, não adianta falar só, e você tem que estar centrado, né? Tentar. Tá Mas, presente no momento tá presente, ali. exato. A intenção é importante. Mas falar eu te amo e a resposta é não. Falar olhando no olho, né? E daí eu ouvi isso e eu falei, nossa, nada a ver, né? Nossa, não pode ser tão... Não é mas, efetivo. não é mas, né? Não é mas, é importante. Eu te amo e a resposta é não. E eu falei, nossa, não deve fazer diferença nenhuma. E daí eu comecei, assim, quando a Laila, né? A Laila tem quase 5 anos, eu faço isso desde, sei lá, quando ela tinha 2. E daí ela começou a pedir coisa e fazer aquelas birras e tal, e parar, e ajoelhar, e olhar no olho dela e falar, filha, a mamãe te ama. E a resposta é não. E daí eu vi uma diferença muito grande, assim, no comportamento dela. Muito significativa mesmo, e dela falar, tá bom, sabe? Ou então continuar e já esquecer mais rápido. Isso foi a minha experiência. Mas o que eu queria contar mesmo é que depois de um tempo, e isso, a Laila tinha 3 anos, assim, depois de um tempo, uma vez ela quis fazer uma... Ai, agora eu até esqueci o que eu pedi pra ela, mas eu falei, filha, vamos tomar banho, alguma coisa assim, do dia a dia. Filha, tem que tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho. E ela parou, falou, mamãe, eu te amo. E a resposta é não. E eu falei, sensacional, porque, tipo, fica mais difícil pra gente, fica. Mas eu fiquei encantada, na verdade, o quanto ela tá aprendendo também por repetição. Sim, a colocar limite, né? colocar limite. A entender, inclusive, como que isso ela é te necessário. ama e a resposta é não. Sim. Eu achei lindo, sabe? E eu falei, é isso mesmo, a gente tá no caminho certo. Porque... Não, e é legal porque a gente mostra que o amor não traz consigo a permissividade, né? Isso. Então, assim, não é porque eu te amo que você pode tudo. E automaticamente, o que eu, né, como mãe de 2 meninas e muito louca, porque, gente, pensa uma pessoa muito louca. Sou eu, né? Eu, como mãe de 2 meninas muito louca, sempre penso, gente, eu preciso criar essas meninas para que elas consigam enxergar se um dia elas entrarem num relacionamento abusivo. Exato. Né? Então é super importante isso do eu te amo e a E a resposta resposta é é não. Exato. Não é porque eu te amo que eu tenho que fazer tudo que você quer. Exato. E não é porque a pessoa fala que te ama que tudo é aceitável. Exato. Entendeu? Você tem que tolerar tudo. É isso. Então, Exato. é É essa sobre reciprocidade isso. que é maravilhosa. Tanto assim, minha como, né, na verdade assim, a sua posição como mãe, como uma figura de autoridade do filha, eu te amo e a resposta é não,
como ela entender que ela pode usar a mesma coisa e falar, mãe, Isso. eu te amo. E a resposta é não. Exatamente. Entendeu? Esse aqui também Você é o meu entendeu. limite. Eu entendeu? não preciso Exatamente. fazer tudo pra você me amar. Exatamente. E falar não significa que Falta a pessoa... de amor. Exato, falta de amor. E eu acho que a gente Exatamente. veio de experiências educacionais passadas, né? Que veio muito junto, esse não com falta de amor. Se o filho faz uma coisa errada, é falta de amor, você não me ama mais. Ele usa muito dessa E, chantagem assim, emocional, assim, essa dentro dos narrativa. relacionamentos, né? Aquela coisa, se você fala não é porque você não me ama, se você não faz isso que eu quero é porque você não me ama. Isso está muito enraizado na nossa sociedade, né? Isso está Exato. muito enraizado. O amor como uma forma de uma submissão, uma coisa em que você cede Você para faz outra tudo pessoa. por amor. Faz tudo por amor. Não se Isso. faz Não, tudo não se por faz amor, tudo. gente. Não Só se se faz. for amor próprio. Né? Faço tudo pelo E meu aí, amor muito próprio. importante que a gente coloque esse limite pra gente, né? Sim. Acho que aí eu vou fazer um adendo, não tem como a gente fugir disso. O último episódio foi todo, a gente ia falar de amamentação e basicamente a gente entrou na mãe tá cansada, falou bastante da questão de gênero. O quão importante é a gente criar meninas, e aí eu não vou entrar na questão dos meninos, também acho importante, mas não vou entrar nesse mérito da questão agora. Mas criar meninas que saibam que elas podem ser amadas recebendo a resposta não, e elas podem amar dizendo não. Dizendo não. Não Exato, vou, gente, não é sobre quero, isso. não é isso que eu vou fazer. O meu limite é esse. O meu limite é esse. Então, um tanto dessa educação, a longo prazo, o que a gente quer é que sejam seres humanos adultos, funcionais e capazes, mas mais do que isso, né? Que eles não se submetam a qualquer coisa por Sim. amor, que não tenha Por essa aprovação. seja, essa coisa, assim, né? Meio Sim, absurda que a gente sim. vê. É uma coisa muito importante na disciplina positiva você mostrar e deixar claro para a criança o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, ela é aceita de qualquer jeito. E isso não significa passar pano para qualquer erro, mas que todo mundo erra mesmo. E essa história que eu contei da Laila, ela mostra muito isso, o quanto a criança ela vê muito do nosso comportamento. Então, não adianta também a gente falar e não se comportar assim. Sim. Como a Laila repetiu a estratégia que a gente estava fazendo com ela. Como é importante a gente também trabalhar isso na gente, sobre os nossos limites. Quando a gente coloca limite e fala assim, a resposta é não, ou a mamãe precisa, sabe? Sair, trabalhar, eu gosto, eu faço isso porque eu quero. Isso não é porque eu não amo os meus filhos, algo assim. Isso também está ensinando as crianças. Nossa, e sabe o que eu acho? Que eu vejo assim, tem aparecido essa necessidade crescente, né? De que nós, mulheres, possamos mostrar para os nossos filhos que nem tudo é necessidade, né? Pode ser desejo. E isso é importante para uma construção futura para elas mesmas, Exato. né? Porque é muito mais fácil eu falar, eu vou trabalhar porque eu preciso. Exato. Porque eu preciso pagar a sua confortável, escola, porque eu né, pra preciso gente. fazer isso, porque a gente quer viajar, porque eu preciso. Isso daí é a história dos pais. Né? Mas o quanto é importante virar para essas crianças e falar, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Porque me faz bem, porque eu quero. Exatamente, para que um dia lá na frente elas se sintam à vontade, se sintam confortáveis de virar para quem quer que seja e falar, não, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Eu exato. tenho o direito de gostar, eu tenho o direito de me sentir bem fazendo isso. Sim, até delas saberem, né? Ter essa validação desde pequena. Que você pode querer fazer algo, você pode gostar de algo, você pode descobrir coisas que você gosta. Sim. Além do que você já tem que fazer, do que você precisa, né? Fazer. Sim. Eu acho que é isso, gente. Tem Ai, muito, foi tem muito muito legal. assunto Eu acho que aí. tem muito assunto. Tem muito assunto. Eu acho que a gente poderia gravar um outro com Sim. exemplos práticos, né? Para os Eu podia falar pequenininhos, A gente até 3 pode, anos. olha só, gente, a gente pode deixar para vocês contarem casos e a gente traz como uma forma de discussão de Isso. casos reais e casos Vou abrir práticos. uma caixinha no Uma Insta. caixinha e as pessoas comentam, eu inclusive posso. E aí a gente faz. Ops, caiu tudo. E aí a gente faz essa rodada com a parte prática colocada aqui na roda. Isso aí. Que legal. Nath, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, Sim, por vir obrigada aqui a ele. compartilhar isso Foi muito tudo com a gostoso. gente. Que bom que você veio, eu gostei mesmo. Eu sou suspeita, mas o convite não veio só sendo minha irmã, porque eu realmente achei que ia ser um assunto muito legal, é um assunto muito muito importante. legal. A parte da blogueira hoje é sua, tá? Ai, sério. Aproveita, faz a Paquita lá. Eu não sou tão paquita
aqui, tá, gente? Embora eu postei aquela foto no Insta com o maior carão, gente, nem eu sei como saiu, depois dá uma olhada lá. Então vamos lá, gente. A gente tá terminando por aqui hoje. Se inscrevam no canal, dá um like, clica no sininho pra receber a notificação dos novos podcasts e ajuda a mãe empreendedora aqui, né? Aqui são 3 mães empreendedoras, gente. Isso então, aí, gente. A gente continua fazendo e a gente pede em troca. E manda lá pra gente no Insta, né, do Calcinha Terapia Oficial, o que vocês querem ouvir, quais são as outras angústias, as dúvidas da maternidade aí, o que a gente pode estar trazendo pra bater esse papo bem legal com vocês. Acho que, complementando, tanto o meu Insta quanto o seu, da lá, né? E o da Ná, eles foram marcados também. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rodar, o Calcinha Terapia tá lá marcado, vocês podem seguir e comentar por lá. E aí, o próximo episódio a gente coordena a partir disso. Isso aí, gente. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, obrigada. Calcinha terapia.